pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito, novamente aqui em Brasília, juntamente com meu grande amigo, professor e advogado, Dr. Mário Paiva, e à minha frente aqui do lado esquerdo, o Dr. Samir, o qual me deu a honra de estar presente aqui em Brasília com a gente, para bater um papo sobre direito ambiental com o Dr. Daniel Cavalcante, que vem trazer algumas expertises e o conhecimento para engrandecer nosso podcast. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado por estar contribuindo com o conteúdo para o nosso podcast. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos bater esse papo, né? Tentar esclarecer um pouco sobre direito ambiental, direito social, né? Socioambiental. Aqui à disposição. Doutor, a gente estava conversando aqui há pouco sobre um caso específico, que seria a questão da quando existe uma concessão para a exploração de minérios. As pessoas que estão nessa área, elas têm algum direito? E quais seriam esses direitos? Só para a gente já dar continuidade ao papo que a gente estava tendo aqui sobre o cliente específico, né? Uma concessão de atividade exploratória de minérios, ela pode implicar em uma série de direitos aí, né, relacionados àquela comunidade que está inserida naquele território onde será explorado ali, onde será empregada a atividade mineral. Por exemplo, vamos ilustrar aqui para ficar melhor para a audiência. Uma atividade minerária, a gente bem sabe que ela gera uma série de impactos, tanto ambientais quanto sociais. Se aquela atividade, mesmo licenciada pelo órgão regulador, ela trouxer um impacto, e com certeza ela vai trazer, tá? Quem foi impactado, até o próprio meio ambiente, obviamente, deve ser devidamente, né, indenizado, compensado. Obviamente, qualquer atividade que tem um potencial de impacto ambiental, ela tem que serem obtidas as licenças prévias, a licença de operação, a licença de instalação. Mas mesmo com a obtenção dessas licenças, pela nossa experiência, pela série de ações judiciais que nós já trabalhamos e ainda estamos buscando outras, a gente vê que os empreendedores eles desrespeitam, né, muitas determinações e acabam gerando impactos. Então temos aí direitos, nesse exemplo que você está dando de atividade minerária, essa própria comunidade aí essa ilustração que a gente está trazendo pode ter direito ali à participação do produto da lavra mineral, o direito de royalties. Sim, porque ela está sendo diretamente atingida, está sendo atividade no próprio território ali, onde aquela comunidade, né, vive. Então, a tese de direito de participação do produto da lavra, ela é extremamente plausível. Essa pessoa que tem a concessão da utilização da área, ela vai retirar a pessoa que está na área ou essa pessoa continua na área e apenas fica com direito de passagem para exploração? Como funciona isso? Na prática, essas atividades de mineração, a depender ali da atividade, de como ela se comporta, o que ela vai extrair, fica impossibilitado até da proximidade de pessoas. Existe muita poluição decorrente de mercúrio, outros metais pesados. Na prática, a própria atividade pode ser uma forma de expulsão dessas pessoas. Tá? E para haver uma convivência harmônica entre o empreendedor e a comunidade, tem que se ter salvaguardas, tem que se observar aí a proteção, os cuidados, né, a legislação. Se aquela comunidade ela quer viver ali, ela só não basta apenas querer, tem que ser obtida em todas as questões, observar todas as questões de segurança. Se assim o for, é bastante difícil em uma atividade minerária, uma atividade minerária aí seja explosões, né, seja metais pesados, né, para obter aquele minério. É complicado. Mas na concessão, quando é feita a concessão para a exploração do minério, teoricamente, o meu entender, ele tem que cumprir todos os requisitos. E um deles é a questão do impacto ambiental. Tem que fazer análise e até mesmo a questão do ressarcimento ambiental, vamos dizer assim. Não sei se a nomenclatura seria essa, mas a finalidade sim. Então, esse processo todo montado até a concessão, ele é questionável ou não? Ele é questionável. Qualquer concessão, qualquer licença obtida pelo empreendedor,
Se não forem cumpridos ali os requisitos que levaram à emissão da licença, ele é questionável. É um ato que pode ser questionado tanto administrativamente como judicialmente. Se aquela atividade minerária, nesse exemplo aqui que a gente está falando, ela levar um impacto socioambiental, por exemplo, aquela comunidade ali atingida, ela pode interpelar, pode entrar com a ação judicial, com a medida administrativa no órgão regulador, para ter ali garantido os seus direitos. Tá? Inclusive compensações, até mesmo financeiras, em razão daquela atividade exploratória. Como falei, aquela atividade ali está gerando um valor, é extraído um produto. Isso em tese, né, logicamente cada caso tem que ser avaliado, né, cada caso concreto, em tese geraria o direito ao royalties. Como grandes ações que nós já entramos, né, já participamos, nós desenvolvemos uma tese de participação do produto da lavra mineral. Uma causa lá no estado do Pará, que o valor dela foi de R$1 bilhão. Nós defendemos ali que aquela comunidade impactada por aquela atividade minerária, segundo a própria Constituição Federal, que pese a Constituição ter delegado para uma lei complementar regular tudo isso, mas mesmo assim, né, por analogia a outras leis, Código de Mineração, etc., aquela atividade, ao nosso entender, ela enseja que a comunidade participe dos royalties, dos frutos. Então, é passível também que seja dessa forma. No caso daquela responsabilidade socioambiental dos povos originários, você tem algum tipo de demanda? Não, na realidade eu já ia até adentrar nisso, para você logo exemplificar, doutor. Entendeu? Tudinho, como... Sim, esse exemplo, pegando esse gancho aqui que nós estamos falando, esse exemplo que eu acabei de falar sobre essa ação de participação do produto da lavra foi em defesa dos direitos de povos originários, no caso, comunidades indígenas, no estado do Pará. Lá, uma grande mineradora global, ela tem ainda, melhor dizendo, vários empreendimentos minerários aos arredores de terras indígenas, de territórios indígenas. Mesmo eles obtendo as licenças de exploração, as licenças ali para executar aquelas atividades minerárias, e mesmo Não estando na área também? mesmo não estando na área demarcada, nós conseguimos comprovar que aqueles impactos fora da área demarcada, ou aquela atividade fora da área demarcada da mineradora, impactou. Porque o ecossistema é um só. Tem um limite de 10 quilômetros para licenciar a atividade, né? Mas aquela atividade, por ser tão predatória, impactar tanto o meio ambiente, no caso lá, ela destruiu todo um rio, que é essencial para aquela comunidade ali, né? Tem um impacto, nesse caso, cultural, social, ambiental, antropológico. Financeiro, né? Como quantificar isso? Qual o valor que você vai dar para a poluição de um rio? Onde uma comunidade tem toda uma ligação histórico-cultural com aquelas águas. Isso é um valor, né, considerável. Então, nesse caso específico, a gente entrou com a ação, né, de participação do produto da lavra contra a mineradora, e foi uma ação que repercutiu muito e chegamos até um acordo depois. Chegamos a um acordo que pacificou a situação. Eu acho interessante quando você coloca em exemplo, porque dá para as pessoas que nos ouvem, dá uma maneira de materializar o que você está colocando em palavras aqui. Você teria algum outro exemplo de algum outro processo para que seja comentado e as pessoas consigam compreender qual que seria a atividade sua hoje com direito ambiental? Sim, nós temos outros grandes processos em tramitação. Um outro exemplo que eu posso dar é um processo também representando comunidades indígenas no estado do Maranhão, em razão dos impactos socioambientais decorrentes da instalação de linhões de energia dentro dos territórios. Esse processo ele é bem emblemático, porque a instalação desses linhões de energia nesses territórios em terras indígenas maranhenses, ela foi autorizada pelo presidente Figueiredo em 1980, por meio de um decreto. Quando a comunidade chegou até o escritório, porque ela viu também um podcast que eu concedi entrevista, eles assistiram isso que é curioso. É interessante colocar aqui. Algumas lideranças assistiram o podcast e procuraram a gente. Aí,
Eles relataram a situação, pedimos o processo administrativo lá na FUNAI, né, um processo muito antigo, conseguimos todo ele, analisamos, e diante do impacto concreto, essa comunidade, pela primeira vez na história, desde 1980, tá, eles são impactados pela primeira vez na história, eles tiveram uma representação jurídica, por meio da associação de base, que eles próprios constituíram, tá? E com isso nós conseguimos uma decisão também paradigmática. Nós conseguimos que o empreendedor fosse obrigado a pagar um salário mínimo por integrante indígena, tá, por mês, até que o empreendedor conseguisse comprovar todas as obrigações socioambientais. Todas. E isso é extremamente complexo. Isso se faz por meio de um plano básico ambiental, que esse plano básico ambiental, para ser realizado, ele tem que ser precedido de uma consulta prévia, livre e informada, nos termos da Convenção 69, tem que ser precedido de um estudo de componente indígena. São 2 requisitos essenciais, fundamentais, obrigatórios, para que o empreendedor possa obter a licença. São prévios. Uhum. O problema é que o empreendedor consegue a licença sem observar esses requisitos. Mas como ele consegue a licença sem ter os requisitos? E essa aqui é o questionamento. Se eu tenho a concessão, presume-se que eu fiz todo um procedimento administrativo e como esse procedimento ele é levado a órgãos públicos, tem fé pública, Tem fé acredito. pública. Então, ou seja, você pressupõe, ele tem a concessão, então ele fez todos os processos legais para chegar à concessão. Aí, quando chega nessa concessão, você tem que reanalisar todo o procedimento. Essa que é a questão, entendeu? Exatamente. Eu não compreendo. Exatamente. Por serem vícios insanáveis, tá, estão passíveis aí de serem revistos pelo Poder Judiciário. Esses 2 requisitos, que é a consulta prévia livre e informada nos termos da OIT 169 e o estudo de componente indígena, eles fazem, mas não fazem dentro dos requisitos legais. Entregam de qualquer forma, digamos assim, tá? Então, quando a gente vai fazer uma espécie de checklist ali para saber se eles obedeceram à norma para aquele ato administrativo formal ter validade, a gente observa que não foi. E aí, a gente demonstra isso ao judiciário e o judiciário tem chancelado. Tanto é que nesse caso que eu estou falando, dos Leões, nós conseguimos uma decisão, né, paradigmática, no valor de um salário mínimo por integrante indígena, até que se comprovasse todas essas obrigações socioambientais por parte do empreendedor. No caso lá, foi levado aos autos um censo oficial, né, apontando a quantidade de indígenas que moram ali. Pelo que me recordo, são mais ou menos 14 mil pessoas, segundo o último censo, que dá uma totalidade aí, mais ou menos 17 milhões e meio de reais por mês. Então, no Brasil não existe casos semelhantes a esse. Por quê? As comunidades elas não têm um acesso à justiça, não têm acesso a serviços básicos de obrigação do Estado. Quem dirá um acesso a uma defesa técnica qualificada. Tem um papel muito importante, um papel constitucional do Ministério Público Federal, né, que ele tutela os interesses indígenas, né, mas infelizmente, o órgão não tem braço para abraçar, né, para alcançar todas as demandas, que são muitas. E aí a advocacia ela é essencial para vir garantir o direito. Né? No caso daquela barragem recente de Belo Monte, tu teve algum tipo de atuação lá? Belo Monte, o nosso escritório também, ele representa 12 terras indígenas, né, que são representadas por meio de suas associações civis. Nós temos vários processos contra o consórcio Norte Energia, que é o que é responsável pela construção da hidrelétrica de Belo Monte. Recentemente, por meio aí de uma iniciativa do nosso escritório, o STF, por meio do relator foi o ministro Alexandre de Moraes, declarou que aquilo que a gente estava acabando de falar, que não foi realizada a consulta prévia livre e informada. Olha, Belo Monte já está há anos lá. O que a gente faz? Vai implodir Belo Monte? Não. Seria catastrófico, seria um prejuízo ao erário imensurável. Mas como é que se quantifica esses danos aí decorrentes da instalação daquela barragem que alterou todo o modo de vida de uma comunidade, impactou o meio ambiente? Como é que se quantifica isso? O STF ele reconheceu agora que não foi feito.
Então você me perguntou, como é que ele obteve a licença? Mas não Obteve. tinha aquele negócio da compensação, que foi feito um cálculo, parece que foi feita uma compensação que deveria ter sido investido na região? O empreendedor deveria ter feito um plano básico ambiental e até o faz, mas não faz da maneira que atenda de fato, efetivamente, os interesses da comunidade. Vou dar um exemplo de plano básico ambiental. Uma das linhas ali programáticas para atender aqueles interesses é a compra de sementes. Então, eles utilizam o dinheiro ali das compensações, tá, para comprar uma semente. Compra uma semente que não é adequada para aquele solo e que não atende aquela cultura. Ou seja, gasta o dinheiro e não tem nenhum retorno, obviamente, para a comunidade que foi impactada. Belo Monte foi construída e lá tem a associação indígena, né, que nos relatou que ali eles tiveram a energia cortada. Ou seja, tem uma hidrelétrica na sua casa e você ainda tem um corte de energia e negativação nos órgãos de proteção de crédito. Sendo que eu defendo que, em razão também dessa atividade, que ali gera um produto, aquilo gera uma receita, as comunidades diretamente impactadas elas têm direito às compensações ambientais, né, socioambientais, e direito ao royalties. Tem um direito ao royalties disso. Tá? Toda e qualquer atividade que gere riqueza, que perpasse qualquer território, que impacte a área privada, você vai ter direito ao royalties. A gente defende isso. Tá? A Constituição defende isso, a legislação, enfim. Então, tem vários casos nesse sentido que a gente já tem atuado. Né? A gente esbarra numa grande dificuldade de que as comunidades elas não têm dinheiro para custear esses tipos de processos. São processos muito caros, demandam várias horas técnicas de profissionais, de advogados, perícias, né? Tem um custo muito alto. E a comunidade envolve um grupo multidisciplinar, né? E a comunidade não tem esse dinheiro. Tá? Então entra a figura aí hoje em dia que está muito, cada vez, até no Brasil, né? Lá fora ela já é mais cultural, do financiamento, de litígios. Né? Tem essas alternativas aí também. Doutor, Semana da Caminhada Indígena Feminina aqui em Brasília, falando sobre direito indígena praticamente a fundo. Vamos falar um pouco sobre as ações fora do Brasil, doutor. O que você pode nos pincelar um pouco, com certeza. Entendeu? É que, pelo que eu entendi, vocês entram com muitas ações fora do Brasil e é onde tem êxitos de acordos enormes. Assim. Sim, como se dá essa internacionalização do dano, né? Certo. Não só na jurisdição do Brasil, como na mundial. Eu acho importante nós esclarecermos para os nossos ouvintes essa situação de que, a princípio, parece que seriam duas ações sobre o mesmo objeto e a indenização por danos sobre o mesmo objeto. Então, é importante esclarecer a necessidade, a utilidade e a diferença na questão de dano ambiental, dano indígena, em relação a duas jurisdições diferentes, a nacional e a internacional. Lógico, com certeza. A gente tem que separar alguns pontos. Cada caso é um caso, mas, assim, em linhas gerais, a gente tem a possibilidade, diante aí, principalmente da aceitação pela jurisdição estrangeira, isso é mais comum, eu visualizo hoje na Europa, de uma espécie de deslocamento de competência. Uma empresa global que, por exemplo, tem sede administrativa e financeira no exterior, se a sua atividade empresarial impactar uma comunidade aqui no Brasil, nesse exemplo aqui que a gente está tratando, a legislação estrangeira, lógico que cada país tem sua autonomia, Jurisdição. Né, tem sua jurisdição, tem aí aceitado o deslocamento dessa competência para que este caso, este dano, seja julgado lá sob as leis de lá, tá? Sob as leis das cortes estrangeiras. Podemos exemplificar aqui um caso no estado do Pará, que é o caso da norueguesa Hydro, lá em Barcarena, que causou um impacto socioambiental terrível e, mesmo com ações judiciais em trâmite no Brasil, mesmo com a jurisdição brasileira analisando esse caso concreto, mesmo assim, uma corte holandesa, se não me engano foi de
Amsterdã ou Roterdã, não lembro agora, aceitou, né, que a empresa fosse demandada lá. Sim. Porque, segundo o entendimento da corte, que analisou aí os requisitos, entende que a empresa ela não pode simplesmente impactar em qualquer lugar que seja, né, fora da sua sede administrativa e financeira, e não ter nenhum ônus, né, nenhuma responsabilidade. Nós estamos, né, cada vez mais, né, o ecossistema é uma rede, o meio ambiente ele é um só. Então, o que impactar aqui vai refletir lá. A gente vê muito também a evolução do direito climático, os litígios climáticos, né? A razão desses impactos que atividades, né, empresariais acarretam em determinada região. Se um empreendedor ele está poluindo aqui no Brasil, isso não vai refletir só no Brasil. Isso reflete no ecossistema, né, ambiental. E a gente vê cada vez mais as sanções, né, decorrentes disso, de litígios climáticos, de impactos ambientais, socioambientais gerais, e as próprias empresas se preocupando, né, em minimizar esse possível passivo, porque é um passivo, né? Você vê empresas aí adquirindo crédito de carbono em razão Sim. das suas emissões, famoso, né? Que é o mais... Um crédito de carbono para compensar suas emissões poluentes, tá? Porque isso vai entrar esse passivo aí, ele pode entrar no balanço daquela empresa. Se não forem observados os critérios sociais, ambientais de governança, que é aquela sigla que está bem famosa hoje em dia, que é o ESG, uma empresa, por exemplo, que tem um capital aberto, ela pode sofrer uma demanda judicial. Isso vai impactar diretamente no valor da ação daquela empresa. Além disso, o próprio consumidor pode fazer um boicote. A gente vê na Europa as carnes que têm uma espécie de selo verde, ela é vendida a um valor bem mais caro. Sim. E por quê? Aquele consumidor que tem já, falando aqui de realidade europeia, já tem uma visão mais criteriosa sobre as questões socioambientais, ele vai preferir comprar a carne com selo verde. Então já há um boicote muito forte do próprio consumidor. E isso é a nível, né, cada vez, né, a nível mundial está ficando cada vez mais forte. No Brasil já existe isso também, tá? A preocupação das empresas com o socioambiental, em devolver algo de efetivo para a sociedade, né? Ela está ganhando com a sociedade, a sua atividade é importante, ela gera empregos, né, aquece a economia, e o Estado, enfim, o governo, ele tem que incentivar isso, mas sempre observado as questões, nessa ótica que a gente está conversando, as questões socioambientais. Perfeito. Só pegando o gancho do Tomário, só a forma. Essas ações não são ações tão simples, né? Essas ações para fora provavelmente não são. Existe uma parceria? Como é que faz? Assim, há necessidade de parceria, até porque nós, como advogados brasileiros, se a gente não tiver uma autorização, né, uma chancela do órgão advocatício estrangeiro, primeiro, a gente não pode advogar lá. Segundo, a cultura jurisdicional, digamos assim, falando de jurisdição estrangeira, ela é muito forte, diferente do Brasil, a questão arbitral, a mediação, né? As cortes estrangeiras lá, o jurisdicionado, melhor dizendo, ele opta muito por isso, diferente do Brasil. O Brasil, a gente tem a cultura do litígio muito enraizada, né? De ir procurar o judiciário, que é um outro problema do judiciário brasileiro, que por meio dessa alternativa de deslocamento de competência, o jurisdicionado pode superar. Tende aí, teoricamente, ao processo ser mais célere. Não que ele seja um processo de flash, mas numa câmara arbitral ele vai se resolver, em tese, muito mais rápido do que no judiciário. É um judiciário, ainda mais um judiciário brasileiro, que é extremamente abarrotado de processos. Enfim, só de execuções fiscais, se não me engano, são 100 milhões. Tá? Então, tem poucos julgadores, tem uma estrutura muito insuficiente para grande demanda. Então, para você conseguir deslocar essa competência para o exterior, você precisa de uma série de instrumentos. As boas parcerias, precisa também de financiamento, tá? E não é barato.
barato. A figura do litigation finance lá fora, né? Ela é muito mais comum. Na Inglaterra existe a Associação de Financiadores de Litígios. Ou seja, vem um grupo, um fundo de investimento, e o SAMI tem uma ação, só que ele não tem um capital para custear essa ação, para bancar um escritório de advocacia fora, né, para produzir provas, para contratar experts. Então, o SAMI apresenta um projeto para esse fundo de investimento, e se o fundo de investimento assim ficar convencido, ele vai fazer um aporte. A contrapartida é que ele vai participar de parte dos honorários do SAMI. Tá? Então, é um ativo financeiro também. É uma espécie de investimento que, no Brasil, nós já temos aí grandes fundos de investimento brasileiros financiando ações também. Então, é mais uma alternativa para a própria advocacia, né? Da gente enxergar, né, sob essa perspectiva aqui, uma boa oportunidade de estar aí trabalhando, né? Porque o calcanhar de Aquiles de nós advogados também esbarra nisso. A gente tem aí a falta de caixa, de fluxo de caixa, né? Principalmente para essas grandes ações como um entrave. Se tiver um aporte financeiro, com certeza a perspectiva melhora. Perfeito. O doutor Daniel, ele tem sigo suas redes, e acaba que me faz lembrar agora, acho que foi uma decisão que o seu escritório conseguiu, e ele foi abraçado por vários indígenas, e era uma festa, e não sei o que. Lembre. Essa foi até o caso do lado do estado do Maranhão, contra essa empresa de distribuição de energia, né, de transmissão de energia. Como foi histórico, eles nunca tinham obtido nenhuma decisão nem de longe dessa envergadura, eles têm a cultura própria deles. Então, foi até bem emocionante que nós fomos recebidos lá com um ritual de festa, né, de extrema alegria. Nós fomos recepcionados por mais de 5 mil indígenas na aldeia, né, fizeram festa, fizeram lá um almoço pra gente, dançaram dentro da cultura, até nos batizaram, né, dentro da cultura deles, porque nós levamos para eles boas novas, segundo a própria cultura da comunidade. Então, uma decisão dessa para qualquer grupo, né, ela é muito relevante. Ainda mais para aquele grupo lá que é extremamente vulnerável, que o Estado não chega, eles não têm saúde, não têm educação, não têm assistência básica mínima. Isso gerou uma nova esperança para eles de um futuro melhor, né? Uma nova perspectiva, porque a associação, por meio desse recurso, ela pode empregar em uma série de projetos, né, que levem benefícios para a comunidade. E muita gente não sabe, até por não ter essa proximidade, mas eles têm uma extrema capacidade de organização. Fala, o indígena tem esse senso comum, que é até imbecil, o indígena não quer trabalhar. É isso, gente. Quando a gente convive ali com a comunidade, vocês veem que eles têm uma extrema capacidade de organização. Mas, em razão de todos os impactos que eles já sofreram, eles tiveram que se adaptar aos dias atuais. Não tem mais como o indígena, ir pescar se não tem um rio. O rio foi contaminado. Perfeito. Como é que ele vai caçar se não tem mais a floresta? E aí? Eles vivem basicamente do assistencialismo. Então, essa ação realmente é uma ação, né, todas essas, mas essa em especial que realmente a gente chegou a um êxito, ela é uma espécie de manutenção, de sobrevivência de toda uma etnia. Né? Mano? Ô, Daniel, aproveitando aqui, doutor, tu tá comentando do Maranhão, teve uma pessoa que encaminhou para a gente aqui uma mensagem, que a gente fizemos uma chamada falando que iria estar falando contigo, e fez o seguinte questionamento, que ele e os familiares deles possuem alguns lotes numa comunidade chamada Godofredo Viana, salvo engano, algo assim, no Maranhão. O município. E que eles receberam um liminar determinando que eles não impedissem as pessoas de saírem sob pena de multa de 1 a 50 mil reais diário, porque eles tinham a concessão, as pessoas, assim, uma determinada empresa, que eu não sei qual o nome, tinha conseguido uma concessão de exploração de minério lá, de minério que seria, no caso, ouro. Certo. E aí ele pergunta qual que seria os direitos deles efetivamente. Parece que tinha na liminar lá algo em torno de 400 mil
que foi depositado como caução nesse processo. Eu não, assim, logicamente que É eu um não, resumo que eu tentei fazer aqui, mas eu não logicamente que tenho todas as informações também. É só para tentar esclarecer. assim, eu vou analisar sobre esse breve relato que o doutor está passando agora, mas se há uma atividade exploratória lá, uma atividade mineral, pela lógica processual que você está me passando, por esses dados aqui, bem abertos, a empresa pode ter entrado com ação, né, judicial para que ela possa utilizar plenamente uma área que está sendo ocupada, uma área que já era ocupada. Sim. Porque as pessoas, muito provavelmente, não chegaram depois da mina. Já estavam lá. Na verdade, esse processo, salvo engano, vem com o título de emissão de posse, né? Então, uma ação de emissão de posse. E pode ali, o juiz pode ter determinado um valor financeiro para compensar aquelas pessoas ali que serão obrigadas a sair. Tá? Uhum. Mas isso vai de encontro, pode ir de encontro, lógico, tem que analisar o caso concreto, pode dar um conflito com a série de direitos dessas pessoas que já estão lá desde sempre, digamos assim. Né? Essas pessoas até mesmo, esse valor indenizatório ele pode estar sendo extremamente baixo. Ele poderia ter direito aos royalties também? Sim, eu entendo que sim. Analisando o caso concreto, se aquela atividade minerária ali está sendo dentro de uma propriedade, dentro de uma área que já era ocupada, que no mínimo eles exercem a posse ou até mesmo têm a propriedade, eles têm direito a um royalty. Essa tese ela pode ser aplicada assim, obviamente se cumprir todos os requisitos e se, obviamente, tiver uma plausibilidade ali jurídica. O judiciário pode reconhecer como já reconheceu isso. O valor da indenização, como eu falei, pode estar extremamente baixo. Tá? O valor daquela área para quem mora é um valor muito subjetivo. Tem pessoas que, por todo o dinheiro do mundo, eventualmente não vai querer sair de lá. Então, tudo tem que ser avaliado. Impacto socioambiental também? O quanto indenizatório, o impacto ambiental, socioambiental, se aquela atividade ali, em razão de eventuais metais pesados, ou produtos químicos, ela trouxe doenças para aquela comunidade, se aquele ecossistema ali que aquela comunidade precisa para sobreviver foi impactado, foi contaminado, tudo isso aí tem que ser quantificado. E a pergunta é o seguinte, essa pessoa que nos encaminhou essa mensagem, ela pode pegar qualquer advogado lá que trabalha na área civil? Tu acha que teria competência para analisar o caso e direcionar? Ou você acha que tem que ser um advogado específico, até para dar uma orientação para eles? Eu acredito assim que a complexidade da situação ela requer, né, o acompanhamento, a assessoria de um advogado especializado no assunto. Até porque é um tema muito específico, é um tema interdisciplinar. Envolve questões cíveis, envolve questões constitucionais, questões ambientais, né? Até questões fora do direito. Então, para um caso desse tipo e desses outros que nós estamos falando aqui, há uma necessidade do profissional que vai atuar lá ser bastante dinâmico e experiente. Porque não é só o direito que vai resolver isso. Nós, como advogados, a gente tem que cercar de todas as ferramentas, todos os instrumentos necessários para comprovar para o judiciário, no caso, que aquele impacto, né, aquele impacto ali realmente ocorreu. E até mesmo para quantificar aí as compensações. Porque os danos morais coletivos que ali aquela comunidade pode receber, né, como é que vai ser feito isso? Até mesmo se fazer um bom acordo com a empresa. Porque, pela minha experiência, as comunidades, enfim, os atingidos em geral, não só povos tradicionais, como quaisquer outros, não são contra o empreendedor, mas trabalhe, mas nos compense, observe as questões sociais, culturais e ambientais. Viva em harmonia, minimize os impactos, tá? Não do jeito que costuma ser. De qualquer forma, eu mapeei ali, eu tenho uma puta estrutura econômica, eu sei que ali tem uma mina de ouro, aquela mina de ouro vai me gerar, ao longo dos anos bilhões de dólares, eu vou pagar 400 mil reais e vou tirar todo aquele povo de lá. Vamos falar muito a grosso modo,
é no mínimo injusto. E quando você aprofunda a análise de todas essas situações que nós estamos falando, com certeza aí a gente pode chegar num quanto indenizatório, a gente pode chegar na efetiva proteção ambiental, um valor inestimável. Então, respondendo a sua pergunta, há necessidade de experiência, né? Até porque nesse tipo de ação afeta diretamente a dignidade da pessoa humana, né? Das pessoas que estão vivendo ali, vai ter uma mudança para eles social, cultural, extremo, né? Provavelmente. Fere direitos humanos, né? Direitos fundamentais. Né? Fere sim, com certeza. Então, é muito sério. É a função social que o direito tem, né? Além de proteger ali quem está sendo diretamente atingido, mas também protege indiretamente toda a sociedade. Não é... não merece proteção jurídica, não é apenas os legitimados da ação ali, né? É o difuso e coletivo, né? Mas todo mundo, são direitos difusos, vão impactar, vão irradiar aí por uma série de consequências se assim não forem ali, né, observados, né? Se não forem acompanhados, se não forem mitigados, no mínimo ali, aqueles impactos. Doutor Daniel, desde já agradeço por ter contribuído. Espero no momento futuro a gente poder gravar mais, com mais calma. Haja vista que hoje foi um pouco conturbado, porque em Brasília, muita correria. Já deixo o convite também para você conhecer nosso estúdio no Pará, onde a gente, com mais calma, podemos conversar mais. Haja vista a sensibilidade, um tema tão sensível, na verdade, seria a conotação certa, um tema tão sensível que é a questão ambiental. E se tratando também do Pará agora, a questão da COP30, que está em voga toda essa situação, eu acho muito interessante você comparecer lá e contribuir com o seu notório conhecimento na área ambiental. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sou paraense de coração, né? Sou maranhense, mas sou paraense de coração. Me formei na Universidade Federal do Pará. Fui advogado da Assembleia Legislativa do Pará. Meu primeiro escritório foi no Pará. Tenho um filho paraense, belenense. E esse bate-papo aqui é muito importante, além da conscientização ali das comunidades, né, do jurisdicionado, mas também do próprio empreendedor, né? O empreendedor, as grandes corporações, se ela também tiver o acompanhamento jurídico, assessoria e consultoria ali adequada, ela evita o litígio. O preventivo é mais barato. Ou minimiza, né? Então, pegando ainda aquele gancho da última pergunta que você fez, até esse acompanhamento técnico, tá? Com experiência ali, com expertise, ele serve para o empreendedor. Se eu vou instalar um empreendimento bilionário próximo à comunidade, eu sei que eu vou ter problema, mas ele não sabe quais serão os problemas de fato. Só quem tem a experiência daquela atuação vai poder dizer para minimizar esses riscos. Então, agradeço a oportunidade e fico à disposição. Muito bom. Valeu.